Fala, minha gente, sejam bem-vindos ao Cubo Podcast, esse programa, esse entretenimento educativo, crítico, que você está acostumado já. E a gente que fala sobre temas variados hoje chega aqui para te ajudar com a prova, o exame de qualificação da UERJ. Eu sou Daniel Bravo, coordenador de redação do Colégio Ao Cubo, apresentador desse podcast. Colégio Ao Cubo, que inclusive é um colégio carioca. Você que estiver circulando aí pela Barra da Tijuca, Botafogo, Recreio Tijuca, encontra com a gente. Porque você não dá uma chegadinha nas nossas unidades, vai ser um prazer te receber. E hoje eu estou recebendo 3 pessoas muito importantes. Você que está pensando em área de linguagens, eu estou com autoridade no assunto. Você está de brincadeira comigo? Do meu lado esquerdo, eu recebo Vitor Delmas, professor do Colégio Ao Cubo. Professor, eu disse para ele assim, linguagens, ele falou, não, linguagens não. Língua portuguesa. O cara é específico, detalhista. Delmas. Por favor, gente. É Delmas, tá? Você tá vendo o episódio, de repente deu um tilt aí na sua cabeça e falou, Vitor Delmas? Não conheço. Conheço o Delmas. Esse é o Delmas. Delmas, seja bem-vindo. Muito obrigado, ao Daniel. nosso podcast. Tudo Prazer bem, ter você gente? aqui. Olha, já adianto. Na verdade, língua portuguesa menos por ser específico e mais por ser humilde. Na verdade, linguagens é muito pra mim. Então, eu prefiro ficar só com língua portuguesa, maravilha. dentro da qual eu me garanto. Tá certo, tá certo. E à minha frente, vocês agora no vídeo já vão perceber essas 2 figuras ilustres. Diego Teixeira, nosso coordenador de Língua Portuguesa e Literatura do Colégio Ao Cubo, professor e pai de Guigui e Gabi. Gabi. Toca o terror, hein? É Quem toca mais terror, você ou as crianças? As crianças, sou As comportadíssimo. crianças, tá cara. bom. Diego, seja bem-vindo de novo, né? Poxa, obrigado, Daniel. Sempre um bom prazer. tê-lo aqui. Sempre um prazer. Hoje de blusa social e acreditem de sapatênis. Eu vou levantar aqui pra vocês verem depois. Veio muito arrumado pra esse episódio. Diegão, sempre um prazer. Vocês tá? merecem. E do lado de Diego, nosso querido Marcos Fragali. No meu contato do WhatsApp é Fragali Redação. Porque, viu, o cara já é mais específico, hein? mais específico. Marcos Humildade Fragali, também. o Fragali, tá com a gente esse ano no Ao Cubo, caminhando junto nos projetos UERJ, exame de qualificação, prova discursiva, redação. Fragali, um prazer ter você aqui no nosso podcast, viu? Olha, Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, gente. Obrigado por esse momento. Eu me sinto honrado de a gente estar profissionais, né? Daniel, que eu já conhecia, né? Eu estou conhecendo vocês, né? O Diego, aliás, o Daniel e o Delmas, né? A gente acertando agora. E eu espero contribuir, assim, o máximo possível, né? A gente está Maravilha. aqui para colaborar e ajudar numa conversa descontraída, que eu acho que é o principal motivo, né? Maravilha. Ó, você que tá começando esse episódio, é o seguinte, a gente fez esse episódio preparado para você que vai fazer o exame de qualificação da UERJ, você que já tá estudando, já tá na jornada e quer um conteúdo a mais para te dar mais um repertório, mas também é para você que tá chegando agora. Você assim, caramba, será que eu faço essa prova? De repente fez a inscrição, tá meio balançado? Com esse episódio de hoje, eu acho que você vai terminar de assistir e perceber assim, cara, eu tenho que fazer essa prova. Depois do que eu ouvi nesse episódio aqui, não tem como eu não querer realizar esse exame. Então vamos lá. Ponto de partida. Diego, a prova, o exame de qualificação da UERJ, prova de linguagens, traz uma proposta de abordar um livro. E esse livro é de um autor muito consagrado na literatura brasileira. Quem é esse cara? Fala um pouco sobre ele, ambienta a gente a partir do autor da obra. Vamos lá. Luiz Fernando Veríssimo é talvez o maior nome aí da nossa literatura. Eu falo literatura mesmo porque é uma polêmica no que se refere à qualidade dos textos, né, de um cronista, que a crônica seria uma literatura menor, né, uma subliteratura, seria um gênero textual mais do âmbito jornalístico. Vou deixar essa discussão mais pro Delmas, que ele domina. Mas eu acho que o Veríssimo é feraça, é um escritor gaúcho. Escritor até pouca coisa. O Veríssimo, ele é jornalista, dramaturgo, cartunista, aquele cartoon das cobras, né? Do Veríssimo, saxofonista. né? Nas horas vagas, né? Parece que o hobby dele é esse, né? Torcedor do Inter. E para mim é uma figura genial, né? Fosse o Veríssimo autor de um outro gênero textual, talvez fosse mais celebrado, fosse membro da ABL, né? Academia Brasileira de Letras. O Veríssimo, ele tem uma coisa que é muito particular, né? Que é aquela coisa da análise, a investigação do comportamento humano, que é muito da natureza do cronista, mas eu acho que o Veríssimo faz muito bem, né? Com uma linguagem extremamente coloquial, os textos, as crônicas dele, repletas de discurso indireto.
de discurso direto, perdão, e como desdobramento disso, uma linguagem mais coloquial que o normal até para o gênero crônica, uma vez que a oralidade está sendo representada ali diretamente, né? Para mim, um autor do primeiro escalão, tá? Isso é curioso, pegando o gancho do Diego, porque diferentemente do pai, o Érico Veríssimo, que é um nome também inconteste na literatura, e um nome que a gente estuda, inclusive, dentro daquelas chamadas escolas literárias, que até certo ponto são discutíveis, mas a gente precisa, de fato, de uma sistematização, como acontece em qualquer ciência, com a literatura não é diferente. Então, acho que por um viés até didático, pedagógico, é fundamental mesmo que a gente insira esses escritores dentro de certos movimentos. E o Érico Veríssimo, ele se insere dentro da chamada segunda fase ali, do modernismo, e é um autor estudado e reconhecido pela academia. E aí, quando eu digo academia, eu falo aqui especificamente as universidades, né? A gente percebe isso medindo, por exemplo, o quanto se fala sobre ele em teses, em dissertações, o quanto que ele é investigado, estudado e até em alguma medida festejado. E com Luiz Fernando Veríssimo, seu filho, talvez isso não tenha acontecido com tanto vigor, justamente em razão de ele cultivar como gênero principal a crônica, que muitas vezes é vista como um gênero, digamos, mais pedestre. Ô, Del, mas então, vamos entrar nesse ponto, porque um dos gêneros que me introduziram na literatura foi a crônica. Pois é. Eu tenho dois autores que são muito caros pra mim. Um é o Antônio Prata e o outro é o Capixaba, que sempre me foge a memória, o Consagrado. Eu vou lembrar dele daqui a pouquinho. Mas o Antônio Prata me ajudou muito, assim, a investigar e ir mais fundo na crônica. Mas é uma linguagem muito simples. Tem um livro do Antônio Prata que chama Nu de Botas. São histórias da infância. Você acha que tem um pouco a ver com isso? Porque é uma literatura muito do dia a dia, talvez até de certa maneira do povão, do jornal. Eu penso, por exemplo, em crônica, eu lembro do jornal O Dia, que é um jornal muito popular daqui no Rio de Janeiro e tal. Você acha que tem um pouco a ver com isso? Eu acho que tem de tudo a ver. Na realidade, quando a gente para pensar um pouquinho na gênese da crônica, a crônica ela nasce na cidade, com a cidade, da cidade. A gente pode criar diversas relações semânticas aí, mas é simbiótica essa relação entre crônica e cidade. E se a gente pensa, sobretudo no final do século XIX, início do século XX, quando a gente tem aquele momento ali de efervescência, né? Reforma Pereira Passos, Bota Abaixo, as cidades, o Rio de Janeiro em especial, sofrendo, né? Seguidas transformações, você pensa em grandes cronistas como Olavo Bilac, como Lima Barreto, como João do Rio, como o próprio Machado de Assis antes, sim, né? sim, que cultiva muito o gênero crônica. E veja, eu trouxe até aqui uma citação do Massu Moisés, que é um professor, um crítico literário bem relevante assim no nome dos estudos da literatura. E ele diz assim: a crônica oscila, pois, entre a reportagem e a literatura, entre o relato impessoal, frio e descolorido de um acontecimento trivial e a recriação do cotidiano por meio da fantasia. A crônica é justamente esse gênero que vai se apropriar, que vai partir de um acontecimento comum, banal, trivial, aliás, como a gente percebe a todo momento nas crônicas do Veríssimo, né? São sempre fundamentalmente assuntos banais, acontecimentos banais, triviais. E a partir disso vai ressignificar o cotidiano por meio da escrita, da linguagem, né, essencialmente, apesar de essa linguagem ser quase sempre uma linguagem mais coloquial, mais oral. O Capixaba que eu esqueci era o Rubem Braga. Rubem Braga. Querido e grande autor cronista, né? E, aliás, um salve, né? Você falou de Rio de Janeiro por um cronista da nossa casa. Meu querido Antônio Simas, botafoguense, cronista sobre a cultura da rua do Rio de Janeiro, né? Então, é isso, sim. E que ajuda muito. Eu vejo como, por exemplo, os alunos se aproximam da literatura porque a gente está conversando a partir um pouco da literatura do Simas, né? Então, cara, é isso. Porque a crônica também... Desculpa, não, vai lá, Fred. Não, eu queria fazer um apontamento, porque eu praticamente diria que tenho quase todas as obras do Luiz Fernando Veríssimo, né? Eu gosto muito das crônicas dele. Eu acredito que essa ideia de ser uma literatura menor, não gosto muito dessa classificação, mas é porque a crônica ele tem no caso do Veríssimo, uma sagacidade. Ela não fecha, né? Ela é aberta. Ela termina e você fica com aquela interrogação. Opa, era isso? Né? Que às vezes você não tem a resposta. E talvez as pessoas estejam acostumadas com aquela literatura que fecha, né? Que conclui. Tem o início, o clímax e o fechamento. E ele
deixa muito aberto, né? Ele quer que você, na verdade, reflita um pouco sobre essa crônica e encontre as suas respostas, né? E aí, às vezes, você pensa que era para rir, não era para rir. Mas eu acho que é isso mesmo que ele quer. Essa coisa aberta de você ter a capacidade de adentrar, porque ele quer falar do cotidiano. E o cotidiano não é fechado. Isso, Fragalha. Isso que eu ia falar. Assim, o cotidiano da gente é aberto, né? Exatamente. A gente trabalha com fragmentos do cotidiano, mas um vai se conectando com o outro e nem tudo no nosso cotidiano se resolve, né? Se define. Sim. Ô, Fragalha, já que você puxou esse ponto, deixa eu pedir para você contextualizar a gente. Sabemos um pouco sobre o autor, sabemos sobre o gênero. Quando a gente fala de exame de qualificação UERJ, prova de linguagens. Sim. Do que a gente está falando? A UERJ espera o quê? Que tipo de prova é essa? É prova discursiva? É uma prova de redação introdutória? A gente está falando do quê quando a gente fala de exame de qualificação prova de linguagem? Primeira coisa que a gente precisa entender, deixar claro, desde que a Unicamp faz isso, a FUVEST faz isso e a UERJ também. Quando eles indicam obras literárias para o seu exame de vestibular, a gente precisa deixar claro para todo mundo que está vendo a gente é que tem que comprar, tem que ler. Quando eu falo comprar, pode ser PDF, não sei, enfim. Precisa adquirir o livro e ler. Porque o trabalho de compreensão e interpretação são coisas fundamentais, né? Que você estabelece uma interlocução com o que você lê. Então, você achar que um resumo, uma resenha, né? Eu acredito que, por exemplo, nesse podcast nós vamos elucidar, né? Tirar algumas dúvidas, mas para que ele busque o aprofundamento, né? Primeiro ler. Se ele não ler, vai ficar difícil ele entender as possibilidades. E o primeiro exame de qualificação da UERJ, assim como até o segundo, eu sempre falo assim, não é uma prova de gramática. Vou usar o termo bem vulgar, gramática, né? Na verdade, é uma prova de língua portuguesa, uma prova de linguagens, até que a UERJ gosta de usar esse termo. Por que ela fala prova de linguagem, não de língua portuguesa? Talvez para, humildemente, mostrar que é uma prova que quer testar a sua compreensão do texto, dos recursos linguísticos, né? Das figuras de linguagem. Eu lembro muito da prova do ano passado, para o pessoal, eu acho que vai ser recordado, o meu amigo pintor, né? E aí alguém falava, não, vai conteúdos gramaticais. E você vai perceber que o tempo todo as questões voltavam-se para exatamente a questão da imagem, das cores, das figuras, do tipo de narrador. E é isso que a prova da UERJ vai exigir. Por exemplo, nas crônicas, né, das mentiras que os homens contam, é muito provável que vai fazer uma discussão quem são os narradores de cada crônica. Sim. A gente tem ali algumas diferenças, né? O observador, onisciente, quem é personagem, né? Enfim, as figuras estão sempre presentes, os recursos linguísticos, até quando a gente falou que essa crônica ela é aberta, né? Ela tem uma questão ali das figuras, o paradoxo, né? Inclusive a UERJ mandou refazer, né? Retificar, né? No edital, colocar o paradoxo, óbvio, porque provavelmente eles terminaram de ler e perceberam assim, vamos colocar paradoxo, não sei se vocês souberam disso, ela fez uma retificação, pediu para colocar, já dando a dica, né? Paradoxo, né? Quer falar? Não, né? Olha aí, uma dica boa. Né? Né? E tem a ironia, né? Você vai ver a gente conversando, né? Que características se apresentam no texto. Então, é preciso sim ler para a gente poder identificar, né, essas possibilidades. Óbvio que o aluno, né, o candidato do vestibular, que tem a dificuldade, né, de elementos não verbais, de recursos linguísticos, né, de figuras de linguagem, vai ter que estudar lá a base para poder identificar isso no texto. Certo. Né? Beleza. Então, essa prova é uma prova objetiva, antes de mais nada, de 12 a 15 questões normalmente, Perfeito. Depende muito da obra, né? Sim, sim. Então, assim, vamos estabelecer uma interpretação, e vamos lembrar que por ser uma crônica, ela não vai perguntar uma coisa do tipo, o que você entendeu da obra? Aí vai botar pontinhos, mas é o que está na capacidade de interlocução com o texto. Eu vou até trouxe alguns exemplos para mostrar, né, dessa construção possível, né? Conversar, por exemplo, com o senso comum, né, a interpretação em relação ao senso comum, inclusive em razão do que a obra fala sobre as mentiras que os homens contam. Então, pode fazer toda uma discussão com esse cotidiano, né, social também. Beleza. Mas não uma resposta do tipo copia e cola, decorando, entendeu? Sim. Maravilha. Então, fazendo um gancho, falando Diga. ainda sobre o perfil desse EQ1, do exame de qualificação de uma forma geral, é que houve uma grande ruptura em relação ao ano passado, né? O normal era uma prova do exame de qualificação ter algum texto qualquer e as questões finais serem questões sobre a obra, né? Se a gente utilizar o EQ1 do ano passado, meu amigo pintor,
como parâmetro, a gente já vê que a coisa muda um pouco de figura, porque todas as questões de linguagens, tá, referência à língua portuguesa, foram sobre o livro. E foram questões que não exploraram fragmentos da obra, ou seja, o aluno que não leu o livro previamente, eu acho que tem muita dificuldade em fazer. Né? Anos de Chumbo, mesma coisa. Primeira questão, o desfecho do conto Anos de Chumbo dialoga com qual música do Chico Buarque? Ou seja, o camarada que não leu o conto, ele não vai saber com qual música o conto dialoga, exatamente porque a banca não fez como fez em obras anteriores, em exames anteriores, de colocar o texto, sonetos Vinícius, colocava o sonetinho. Então a molecada falava, e até certo ponto com razão, que não precisava ler o livro para fazer a prova da UERJ. Agora eu digo que precisa muito, tá? E acho que a nossa pretensão não é, de forma alguma, substituir a sua leitura, né, da obra. Eu acho que isso aqui é um complemento. Então, assim, vamos debater em cima de uma leitura que você já fez. Até porque, Diego, a gente não vai ter tempo para explorar todas as crônicas da obra. São 40 crônicas. E antes de qualquer coisa, pensar que a escolha, a eleição de um paradidático, ela aumenta a previsibilidade da prova, porque, afinal de contas, não é qualquer texto, não se trata de qualquer texto, qualquer autor, qualquer... Pelo contrário, é um texto que sai diretamente está ajudando a gente, né? Claro. É isso, o Fragalli que manja de redação pra caramba, né? Assim como o Conto de Aia te oferece um recorte temático para redação, esse livro também, né? Eu já imagino, por exemplo, que ele falou uma questão sobre foco narrativo, uma questão sobre verossimilhança do enredo, né? Então, assim, não imagino uma questão sobre texto lírico, né? Uma questão sobre metrificação, tá? Mas algo sobre o gênero narrativo, sim. Ô, Diego, então vamos aos trabalhos. A gente quer comentar algumas crônicas, gente. Então, assim, fique ligado aí, você tá com o seu livro, pega ele, caneta para você começar a anotar. Primeira crônica pra gente comentar. O Grande Edgar. O que você tem pra dizer sobre ela? E mais, assim, Diego, um comentário que eu achei importante. Um livro que não é tão complexo de ler, né? Eu acho... Um livro de crônicas é até muito agradável, eu acho né? Gostosinho. Bem humorado, eu tava conversando com o Delmas isso, cara. Né? A gente deu um aulão sábado, né? E o Delmas falou uma coisa que eu achei brilhante. Ele, cara, a galera tem que parar de ficar buscando na crônica a metáfora, o símbolo oculto, a mensagem subentendida. Às vezes não tem. Às vezes é aquela fruição e acabou. Você vai ler, vai se divertir, no máximo vai fazer uma reflexão. Porque o Veríssimo tem um pouquinho disso, essa crônica um pouco mais, com uma criticazinha velada, mas não é nada que, de alguma forma, vai tornar a sua leitura muito mais complexa que de fato é. Então eu não tenho a pretensão aqui de revelar nenhum segredo das crônicas do Veríssimo. Você falou do Grande Edgar? Não, pai, vai lá. Não, eu queria fazer já que a gente vai abrir a obra, eu fiz uma síntese do que significa as mentiras que os homens contam, né? Eu anotei aqui para dar o gancho pro dia começar a falar. Eu penso que essa obra fala sobre a validade social da mentira, né? A mentira como elemento fundamental de organização e manutenção da vida social. O quanto a mentira se apresenta no cotidiano, né? E esse papel do nosso intelecto humano vinculado a essa função do disfarce, da mentira, né, do engodo, como práticas eminentemente humanas. Por sermos humanos, a mentira se faz presente, né? É algo que é um impulso natural à nossa verdade. Aí me faz lembrar do Nietzsche, né, sobre a verdade e a mentira. Não acho que a prova, não sei se eles vão fazer alguma questão se apropriando do Nietzsche, né? Mas é muito interessante, porque, embora o título As Mentiras que os Homens Contam, né, esteja sobre esse personagem, a figura do homem, né, mas a questão é sobre a mentira, né? Não é só exatamente do homem, mas a mentira é a grande sacada aí do Veríssimo, né? Eu acho que esse preâmbulo que ele tá citando aí, eu acho legal, cara. Eu acho assim que... Ele não chama de preâmbulo, eu que tô chamando, né? Não o preâmbulo do Fragalli, mas o preâmbulo do Veríssimo, né? Mas o do Fragalli também, né? É maravilhoso, maravilhoso. Isso aí. Não, eu me referi ao do Veríssimo, porque ele começa... Eu nem ia falar sobre isso, mas já que ele levantou essa bola, vou cortar. Nós nunca mentimos. Quando mentimos, é para o bem de vocês. Então, assim, tem uma coisa meio canalha. Mas, assim, canalha, o personagem que o Veríssimo criou, tá? Sim. Eu não vejo o Veríssimo como canalha. Até a gente pode lembrar isso aí um pouquinho. Eu tenho ouvido que o Veríssimo seria um camarada machista, ou que sua obra seria machista. Eu até conversando com os colegas aqui, eu fiz uma leitura totalmente diferente. Para mim, até uma obra antimachista que coloca em xeque esses comportamentos meio toscos do homem, né? Mostrando,
Olha que tosco Antes de isso, qualquer né? coisa, os desnuda. Antes de qualquer coisa, os isso, e revela. ridiculariza também. Ridiculariza. é. Ainda mais pensando num momento em que é publicado ali pelos idos 2000. Me parece que é a primeira edição. 2000, é. Não, então veja bem que o quanto que... E aí, pra moçada pensar nisso, basta você assistir a uma novela, por exemplo, que tenha se passado há 15 anos atrás. Não precisa nem chegar a 24 anos atrás, não. 15, 13, 14 anos atrás. Como essas coisas eram faladas na televisão? Isso É absurdo, né? E aí veja, então, como parece já ser aqui uma... Ele parece ser... Exatamente. Quando ele fala, né, dos homens Inovador mentindo, nessa proposta. ele não está sendo machista, ele está fazendo o contraponto, mostrando assim, olha o quanto vocês, né, são ridículos, são engraçados ao mesmo tempo. Porque Ou então nós mesmos, me lembra né? do blefe, me lembra dos entendimentos, né? São crônicas bem engraçadas com que o cara começa a pensar faz várias inferências de como ele vai mentir e a coisa não dá certo e, né, O Fragali, eu acho que isso foi um mal-estar parecido com Anos de Chumbo no ano passado, do Chico Buarque. Né? À medida que a leitura se iniciava logo com um conto que era extremamente desconfortável, a impressão que o leitor mais desavisado tinha era que o Chico Buarque estaria, de alguma maneira, dando palco para uma postura, por exemplo, de um abusador. Pelo contrário, a ideia era exatamente problematizar essa postura como algo que no Rio de Janeiro e na cultura atual é naturalizada. Né? Assim, então, acho que a crônica tem um pouco desse papel de lançar o holofote naquilo que do cotidiano passa desapercebido. Exatamente. A mentira que o homem conta e que ninguém problematiza, porque já caiu no cotidiano comum. Calma aí. Vamos acender aqui uma lâmpada sobre isso e vamos fazer uma crítica, né? Existe essa ideia do não dar holofote, essas coisas, como se não falar sobre o racismo, como naquele conto lá dos Primos de Campos, fizesse o racismo desaparecer. Né? Primos de como Campos do livro do Chico Buarque. Exatamente, do Chico Buarque. O conto que você citou do meu tio, né? É realmente uma questão ali de pedofilia, de um tio abusador, mas isso existe, infelizmente existe. E falar sobre talvez seja o primeiro percurso a ser feito para que, de alguma forma, se crie uma outra cultura, né? O machismo é uma cultura, mas ele faz de maneira tão debochada, irônica, que eu não consigo não imaginar que isso aqui é irônico. Que ele seja contrário a isso. Nós nunca mentimos. Quando mentimos, cara, se ele fala que nós nunca mentimos, quando mentimos, ele já mostra que nós nunca mentimos uma ironia. Né? Ou seja, ele tá mentindo. Ele tá mentindo quando fala que nunca mente, né? Exato. Gente, é deboche. Inclusive, você já encontrou uma possibilidade de questão do primeiro exame, né? Trouxe uma ironia. Pois é, posso estar com os contatos aí. É que isso tá muito relacionado à ideia irônica, acho que se tem hoje, que é aquela de que a literatura ela precisa trazer o que seja agradável, o que seja bom, o que seja pacífico, o que seja... E a literatura não tá nem aí pra isso. Né? E assim, historicamente. Quantas obras do século XVII, XVIII, XIX são o que são justamente porque eram o que, né, foram o que foram. E é isso. E aí hoje se criou essa ideia de que a literatura tem que trazer o agradável, pelo contrário. Os contos, o meu tio, né, o exemplo maior, eu acho, talvez ele seja tão incômodo justamente porque ele seja tão verossímil. Odel, mas aí tem uma coisa que eu acho que assim, as crônicas do livro do Veríssimo não foram publicadas todas pela primeira vez em um livro. Elas são publicadas de maneira espaçada, revista, jornal e por aí vai. Foram reunidos aqui. Então, eu acho que a gente tem que lembrar também do impacto que tem. Eu penso nessa pessoa lendo um jornal, seja o Dia, o Extra, o Globo, jornais de circulação aqui no nosso Rio de Janeiro, Meia Hora, jornais mais populares, lendo uma crônica como a de um que encontra com uma pessoa na rua, me fugiu o título, e aí ele finge que não conhece a pessoa, né? E aí, nossa, fiz isso ontem, né? A pessoa que tá lendo a crônica, fiz isso ontem. É isso. Que inclusive é uma crônica super divertida, né? Você não faz a relação do machismo. Porque é uma mentira que o homem conta, mas qualquer um conta. Mas tem a outra do cara que tá no carnaval e sai uma foto dele no jornal e ele tenta enganar a mulher de que não era ele. E aí você, de repente, essa crônica possivelmente foi publicada perto da época do carnaval, você lê e pensa assim, cara, que ridículo, né? Eu fiz isso, fulano fez, meu marido... Então acho que essa coisa de lançar o holofote, naquele momento, de maneira particular, sobre personagens que estão ao nosso redor, que moram com a gente, que somos nós. Então eu acho que a crônica tem essa potencialidade e eu imagino que o Veríssimo explora muito isso, né, Diego? E a gente tem que parar com essa hipocrisia mentira, né? Gente, todo mundo mente, tá?
todo mundo mente, a mentira é um recurso muito comum. Óbvio, a mentira como essa, o trapezista, pesada, mas tem mentira aqui que é maneira pra caramba. Até eu quero ver se eu tiver tempo, eu abordo o conto Ezequias. Genesequá? O Genesequá é maravilhoso. Fala disso. Eu vou falar. Outro dia um colega falando de mentira, um colega falou, pô, meu bigode tá legal? Eu falei, pô, teu bigode tá irado, cara. Foi mentira, velho. Não foi eu não, né, Foi Diego? você não, cara, foi você não. O teu bigode tá realmente maneiro, cara. Foi mentira não. Foi ótimo agora. Eu fiquei perguntando se era sobre o Vitor que ele tava falando. Não, foi uma outra pessoa. Talvez tá? isso já seja uma mentira. Agora ficamos aqui. Né? Não, mas eu minto pra mim mesmo. Eu falo que eu vou emagrecer, eu não vou. Eu caí num Top Sunday agora, você viu, né? Cara? Não era só o Top Sunday, né? Tinha Nutella, leite ninho, leite condensado. O negócio era Não fala muito violento, que minha meu esposa vai ver amigo. esse podcast, cara. Mas vamos Genesequá, lá. Genesequá. Cara, eu gosto muito do Genesequá. O Genesequá é uma expressão francesa que ao pé da letra não sei o quê, sei lá o quê, né? Fala, não vou ler fragmento nenhum, mas eu acho que é uma crônica que tem algumas questões que são legais de serem abordadas. Eu gostei tanto dessa crônica que eu escolhi para o aulão lá, que eu fiz com o Delmas, né? Eu falei, cara, vamos ver se a gente trabalha essa crônica, eu acho que cai, tá? E é pelo mesmo motivo que eu tô trazendo para cá hoje. O milionário tinha tudo, tinha grana, podia consumir tudo do bom, do melhor, mas faltava uma coisinha pra ele. Ele não sabia o quê. E ele comenta lá com um egico, eu vou chamar de Rude, tá? Porque eu no aulão falei Rude, ele falou, Rude. Não. Eu primeiro chamei Rude, ó, até que eu fiz essa correção, não foi tão descortês assim, não. Eu primeiro fiz a leitura com Rude, e depois eu falei assim, ó, talvez pela regra de acentuação seja Rudi, porque paroxítona terminada em tem que ser acentuado. E o cara é francês, Acabou de dar uma faz aula, né? sentido. Assim, né, galera? Faz, exatamente. O recorte aí, lança na próxima Porque faz aula. se fosse Rude, levaria acento, paroxítona terminada em I, né? Mas eu falei, nome próprio costuma ter uma certa liberdade, não sei. Mas eu vou de Rude porque eu li como Rude e ficou. Eu também. Aí o Rude, ele era um egíaco, tal, perdeu a grana, mas família tradicional, perdeu a grana, nem lembro como, tal. E o Rude foi meio que um consultor dele. E, cara, te falta ali, pro milionário, te falta um je ne sais quoi, né? Falei em francês dele, pô, é isso mesmo, falta je ne sais quoi, eu vou comprar esse je ne sais quoi. Só que o je ne sais quoi tá muito atrelado à ideia de classe, elegância. O cara pode ter dinheiro, o que for, que ele não vai ter o je ne sais quoi, né? E o Rude começa a levar ele pras vernissagens, pras exposições, o cara só passa vergonha, porque o cara é um bruto, né? E acaba, vou sintetizando a história, que o Rude, ele passa a frequentar aqueles meios do milionário e o pessoal falou, cara, tá perdendo tempo com esse cara, hein? Você que é o cara bom aí, rapaz, você que tem o je ne sais quoi, pô, você é um novo milionário. E começou a receber proposta de emprego e tal, e começou a ficar milionário, tá? E nessa que ele ficou milionário, gastou toda a grana decorando o escritório. Porque o milionário, o cara que é muito rico, tem essa coisa meio brega, né? Você sabe, né? Você conhece, né? Quem dera, rapaz. Pô, se eu fosse, tava nem aqui, novo Daniel. rico, né? O famoso novo rico. Pois é. Aí o cara foi e o cara decorou o escritório dele, gastou toda a grana e foi demitido. Aí falavam pra ele, pô, faltava pra você um je ne sais quoi. E uma parábola, né? É uma parábola que tem esse ensinamento, a ideia de que o dinheiro, o nome é je ne sais quoi, é uma parábola. E a leitura que eu faço é que é parábola porque ensina, né? Essa coisa do, cara, o dinheiro não traz a classe. Você pode ter a grana que for, né? Se você não tem classe, se você não tem elegância, você não tem o je ne sais quoi, né? E a partir do momento que o Rude passou a ser endinheirado, ele perdeu o je ne sais quoi que ele tinha. É como se o dinheiro fosse um inimigo da elegância. E o curioso, porque o je ne sais quoi, o pé da letra, significa não sei o quê. E ainda assim é capaz de trazer a ideia de elegância. Eu conversava também com o Diego, no aulão, sobre como essas palavras estrangeiras, elas podem estar associadas mais ou menos a certas culturas, de onde, digamos assim, elas são provenientes. Então, na música, o Diego falava, né, encontra muitos italianismos, na gastronomia e na moda, a gente encontra muitos galicismos, na tecnologia você encontra muitos anglicismos, porque é respectivo, né? Então, a tecnologia tem muito a ver com os Estados Unidos, a moda e a gastronomia tem muito a ver com a França, O a sutiã, música tem abajur. muito a ver com a Itália, e é legal pensar nessa marca, e aí o je ne sais quoi, sendo uma expressão francesa, e ainda que a tradução seja tosca, ao pé da letra, né? O relacionado à ainda assim, elegância, ela tá tal, associada à tem- elegância, exatamente. né? O que ainda é uma grande ironia, porque no final das contas significa nada, eu não sei o quê. É isso aí. Não faria sentido se fosse, sei lá, I don't know what, nem sei se é assim se fala em inglês. O je ne sais quoi faz todo sentido. Maravilha. E as pessoas entendem, né? Ô, Delmas, já emenda e fala do grande Edgar, que a gente já mencionou aqui. É verdade. Na verdade, eu gostaria, antes até de falar do grande Edgar, fazer pra galera que tá ouvindo aí com um papelzinho, caneta na mão,
Anotar as características da crônica de uma maneira Maravilha. sistemática, tá? Então, coloquei algumas coisas. O fato de ser uma narrativa, né? Um texto narrativo, então isso já dá pra ele todas aquelas características típicas da narrativa, narrador, que pode ser em primeira ou em terceira pessoa, os personagens, um espaço, um tempo, muitos tipos muito diálogo, né? Em especial aqui as crônicas do Veríssimo, e o predomínio do discurso direto, que é aquele discurso que traz diretamente ali a voz do personagem, geralmente com as marcas linguísticas bem assinaladas, né? Tais como travessão, aspas. Discurso direto. Vai lembrar que a gente também tem discurso indireto livre. A gente até falava sobre isso, né, Diego? Apesar de não ser uma característica muito recorrente da crônica em si, mas mais aquelas narrativas psicológicas, né? Por isso que a gente encontra, sei lá, em Clarice, muito discurso indireto livre, para citar aqui um exemplo bem clichê. Mas a crônica tende a ser um texto mais rápido, um texto mais coloquial, e a técnica do discurso indireto livre, ela é uma técnica um tanto quanto mais, digamos, sofisticada para trazer essa ideia de introspecção, mas talvez corrobore a ideia de que as crônicas do Veríssimo têm ali um ensinamento, né, de uma maneira geral. Então o discurso indireto livre que é aquele em que há uma confusão entre as vozes do narrador e do personagem, sem as marcas de elocução. Aí também, uma reflexão sobre a vida cotidiana, né? Na verdade é um texto que parte do cotidiano e o ressignifica pela escrita. Então, basicamente, são temas comuns, triviais, com esse desfecho que tende a ser um desfecho aberto, surpreendente, né? Como uma característica que não vai se dar em todas as crônicas. Quebra de uma quebra de expectativa, né? expectativa. Isso é bacana. Acho que o West pode cobrar isso aí. Mas, insisto, né? Pra gente não dizer que todas as 40 crônicas têm esse desfecho surpreendente, mas é alguma coisa que parece um estilo, né? Por isso que a gente fala de estilo do autor. E a banca pode cobrar uma relação entre as crônicas, né? Por exemplo, o fato de uma quebra de expectativa no Grande Edgar, que também se manifesta, sei lá, em Os Moralistas, né? Ou a questão do je ne sais quoi, do estrangeirismo, que também aparece lá no jargão. Boa. Né? É Que faz isso. uma correlação de como A pessoa esses que não sabe direito o que tá acontecendo, mas ela finge que sabe, né? Exatamente, É isso. exatamente. E aí os termos já são do inglês, porque tem a ver com aquela linguagem náutica ali, né? Eu queria fazer um apontamento, que já que você está falando do Grande Edgar, sobre a característica da narrativa, da crônica, né? Quando ele já começa, já deve ter acontecido com você, isso é uma das características fundamentais que faz com que o leitor pense assim, opa, será que aconteceu comigo? Vou ler. E tornar a crônica algo real, né? Concreto, a possibilidade de ter sido verdadeira. Né? De repente, o Luiz Fernando Veríssimo está contando, né, fazendo uma crônica de um Edgar, que pode não ser o Edgar de fato, mas pode ser falando do Diego, Daniel, um amigo dele. Claro. Né? Porque a crônica ela é construída a partir de uma realidade cotidiana. Então, você pode ser um cronista, a gente vai lembrar de passagens da nossa história e começa a escrever crônicas. Né? Então, a gente nem tem essa certeza, né, mas é uma possibilidade, né, a característica da crônica de trazer algo que é do real, do cotidiano. E quando ele diz, já deve ter acontecido com você, pode ser uma crônica real. E essa pode ser uma pergunta, inclusive, para ele exame, sobre esse já deve ter acontecido com você, uma das características da crônica que fala do real, do cotidiano. Isso, né? e às vezes até mais do que de fato real, aquilo que poderia ter sido real, né? É verossímil, Exato, que é o mais porque importante. algumas são mais verossímeis que outras. E essa, pra mim, é muito verossímil. Eu sei que você ia falar, mas assim, isso acontece comigo direto. Eu tenho uma memória péssima. Eu sou péssimo. E a gente, poxa, já é professor. A gente pode fazer a leitura desse. Eu tinha Vamos lá. segurado até uma parte aqui, que é quando ele fala das 3 possibilidades que há. Os 3 caminhos que ele pode seguir. Então, e a gente escolhe o pior, né? Já deve ter acontecido com você. Não está se lembrando de mim? Você não está se lembrando dele. Procura freneticamente em todas as fichas armazenadas na memória o rosto dele e o nome correspondente, não encontra. E não há tempo para procurar no arquivo desativado. Ele está ali, na sua frente, sorrindo, os olhos iluminados, antecipando a sua resposta. Lembra ou não lembra? Nesse ponto, você tem uma escolha. Há 3 caminhos a seguir. O curto, o grosso e o sincero. Não. Você não está se lembrando dele e não tem por que esconder isso. O não seco pode até insinuar uma reprimenda à pergunta. Não se faz uma pergunta assim, potencialmente embaraçosa a ninguém, meu caro. Pelo menos não entre pessoas educadas. Você devia ter vergonha. Não me lembro de você e mesmo que lembrasse não diria. Passe bem. Outro caminho, menos honesto, mas igualmente razoável, é o da dissimulação. Não me diga. Você é o não me diga, no caso, quer dizer, me diga. Você conta com a piedade dele e sabe que cedo ou tarde ele se identificará para acabar com a sua agonia. Ou você pode dizer algo como, desculpe, deve ser a velhice, mas este também é um apelo à piedade. Signifique, não torture um pobre desmemoriado, diga logo quem você é. É uma maneira simpática de dizer que você não tem a menor ideia de quem ele é, mas que isso não se deve à insignificância dele, e sim a uma deficiência de neurônios sua.
E há um terceiro caminho, o menos racional e recomendável, o que leva à tragédia e à ruína, e o que naturalmente você escolhe. Claro que eu tô lembrando de você. E eu acho que o grande bacana desse livro, de uma maneira geral, é porque em várias crônicas ele vai relativizar o conceito da mentira. Né? Que eu acho que era alguma coisa que o Fragale já trazia lá antes, né? E que a gente pode trazer até para a própria discussão da língua, o fato de que verdade e mentira são dois substantivos abstratos. E que, portanto, dificilmente vão encontrar um ponto pacífico na sua definição. Não, óbvio, a sua definição de dicionário, né? O seu estado dicionário. Mas é isso, assim, o que é verdade? O que é mentira? Se você abre um dicionário de filosofia, tem lá várias possibilidades para o que seja verdade, para o que seja mentira. E é isso, a mentira, por exemplo, aqui, né? Eu coloquei situação constrangedora de não reconhecer alguém. O que fazer? Digo que conheço, digo que não conheço, porque a mentira aqui, ele é um sinônimo, em certa forma, de cortesia. Não é exatamente aquela dissimulação, ou pode até ser uma dissimulação, mas não com vistas à má fé, ou pra enganar alguém porque você é um cara perverso, ou nada disso, pelo contrário. É uma tentativa de preservar o outro, claro, preservar você também, né? Porque não deixa de ser uma espécie de vergonha, né? Você fala assim, pô, a pessoa lembra de mim com tanta clareza e eu não faço a menor ideia de quem ela seja. Né? Outro dia eu encontrei um ex-aluno e ele, professor, você me deu aula lá em 2018, 9º ano. Pô, eu fiz assim pra ele. Né, cara, me desculpa. Isso acontece muito comigo. Olha, é uma mentira, isso. Mentira sincera, como diria o Casoso. Eu tenho extrema Mentira dificuldade, eu vou ter que confessar, eu gosto de mentir quando o meu aluno fala comigo, professor Fragale. Isso aí, cuidado, hein, E aí eu fico assim, meu Deus, ele veio com tanto que me abraça, aí vem dar um beijo. Chora. E eu tentando rememorar qual a série, qual o colégio, qual o seu nome, e não vem nada. E aí eu continuo na mentira, eu faço aquilo, fiz... Oh, claro que eu lembro Vai você, porque tangenciando, eu não quero né? fazer aquilo que vem logo após que você interrompeu ali a leitura, claro, pra gente poder debater. Você não quer magoá-lo, é isso. E aí, aí vem aqui, ó, há provas estatísticas de que o desejo de não magoar os outros está na origem da maioria dos desastres sociais. Isso me fez lembrar de 3 citações. O Joseph Goebbels diz assim, uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Então, eu te conheço, né? E aí também tem a outra mentira que o George Orwell fala assim, se a liberdade significa alguma coisa, será sobretudo o meu direito de dizer a outra pessoa aquilo que ela não gostaria de ouvir. Então, se eu digo para ela, eu não te conheço, não lembro de você, ela vai ficar magoada. Ou, né, o Mark Twain diz assim, algumas pessoas nunca dizem uma mentira, se souberem que a verdade pode magoar mais. Isso me fez, esse trecho do Veríssimo me fez lembrar dessas 3 citações, né? Inclusive, pode ser uma questão do primeiro exame. Entendeu? Boa. Ô, Fragale, já que você pegou essas ilustrações sobre a mentira, essas frases sobre a verdade e mentira, entra numa crônica que tem uma mentira mais desagradável e mais difícil da gente trazer pro nosso exemplo, que é o trapezista, né? Trapezista. É um outro nível aí, né? Eu morri de rir com essa crônica, o trapezista, né? Que tem uma questão que, assim, eu gostaria de até fazer o que o Delmas fez, que é a leitura inicial, que ele começa assim. Querida, eu juro que não era eu. Que coisa ridícula. Se você estivesse aqui... Alô, olha, se você estivesse aqui, ia ver minha cara, inocente como o diabo. Ou seja, inocente como o diabo. Já tá aí, né? Mostrando que tá dizendo a mentira. Deixa eu dar um paralelo, só pra não perder esse gancho. O como diabo é uma grande ironia do Veríssimo. Porque a gente usa muito a expressão como diabo como uma intensificação. Sim. Cara, eu tô trabalhando como diabo. Mas nesse contexto, inocente como diabo, rola meio que um paradoxo que esse cara, ele não é nenhum inocente. De repente é o paradoxo que o Ed resgatou. Exatamente. Pode estar aí, não sei, cara. Mas o quê? Mas porque o cara tava tendo uma mulher. Como ironia, tanto que ela intervém de alguma maneira no telefone, tá de sacanagem. Não, mas como ironia? Como diabo é força de expressão. Que diabo? Você acha que eu ia brincar numa hora desta? Alô? Eu juro pelo que há de mais sagrado, pelo túmulo da minha mãe. Isso aqui a gente sempre jura, né? Enfim. Pela nossa conta no banco, pela cabeça dos nossos filhos, que não era eu naquela foto do carnaval no cascalho que saiu na Folha de Manhã. Ou seja, o cara já se entregou aqui, né? Então, ele tenta narrar aqui, né, sobre uma imagem que surge, né, no jornal e tenta... Ele se antecipa, inclusive, né? Ele se antecipa e já dá a chance da esposa de confiar, porque ele se antecipa, ele podia ter ficado quietinho, um exemplo. E aqui eu não estou favorecendo a mentira, mas dizendo que, como o Luiz Fernando Vinícius está aqui fazendo uma crítica, o quantas vezes o fato de eu vou mentir te cria mais situações como trapezista, por quê? Vocês já se deram conta por que o título, né?
Trapezista, metáfora, né? É a pessoa, o artista que realiza acrobacias. Uma grande metáfora. Pô, acrobacias é algo muito difícil, eu não sei fazer. A gente, né, aquele negócio que joga, sobe na corda bamba. Ou seja, ele tá fazendo aqui uma acrobacia para convencer a esposa de que ele não estava no baile de carnaval, né? Então o personagem, né, ele tenta se desvencilhar de todos os comentários da esposa. Puxa a fotografia, denuncia que ele estava, né? Mas ele tenta se desvencilhar de todos os comentários que a esposa tenta descobrir se ele estava ou não no bloco de carnaval. Então ele é um trapezista, ele é, por isso o título. Porque pode ser uma pergunta, inclusive, por que trapezista? Acho que é uma boa. Pô, Sim. trapezista, né, pá, tá ali, pá, né, e é extremamente difícil. Ele alega que o casamento é como um número de trapézio. Sim, né? sim. Porque o cara sai de um trapézio, tem que buscar o outro, é muito sincronizado, Sim. e um tem que confiar totalmente no outro. Mas, sem dúvida, é uma palavra polissêmica, que tem a Sim. ver com essa ideia mesmo de um certo malabarismo que o camarada faz para poder subverter a realidade aí, né? É uma boa. E aí tem uma coisa que é interessante também, num trecho que eu gosto muito, quando você citou, quando ele diz o casamento é como um número de trapézio, um precisa confiar no outro, eu acho que é exatamente, né, uma comparação que ele faz, né, subentendendo ali, né, uma ideia de que é algo que eu preciso ser, né, um artista do circo, né, vamos lembrar disso, né? E quando ele diz, né, outra coisa interessante, que ele tenta explicar o sentido do casamento para a esposa, né? Eu acho que o melhor sentido que se tem para essa crônica, né, é pensar nessa relação que é cheia de adversidade. O trapézio é isso, né? Então você tá ali, não sabe, né, etc. Então, na qual o equilíbrio com ambos, né, ou seja, o marido e a mulher, devem se dar as mãos juntos. Então, vamos confiar um no outro, né? Eu acho que eu quero fazer essa relação do trapézio, né? Essa relação de que o casamento é, né, uma relação de equilíbrio, né, e confiança, para que possa chegar até do outro lado, lá no circo, senão você cai, né? Então, acho que é muito isso, esse conto, essa crônica, né? Eu acredito que a UERJ possa vir a perguntar coisas nesse sentido do significado, né? Da semântica, né? Por que trapezista, né? Qual a relação que ele está estabelecendo com o casamento, né? A relação que o casal faz, né? De se desvencilhar, né? Eu acho que é por aí o caminho. Maravilha. Ó, a gente tem ainda tempo para cada um apontar uma crônica, um pouquinho de maneira mais sintética, mas dá pra gente falar cada um de uma crônica ainda. Diego, você tinha pensado em falar sobre a crônica de título Sebo. Acertei? É isso, né? Crônica legal, isso. Vou ser bem breve, tá? Um camarada, ele é um narrador diferente, um narrador personagem, mas é um narrador personagem meio onisciente, cara. É um narrador personagem que tá morto. Ele conta a história já tendo morrido. O que acontece? Um camarada bate lá na porta, toca a campanha dele, ele vai abrir e tal, um monte de corrente, e o narrador fala, poxa, com essa onda de assaltos, né? É uma grande ironia, porque com essa onda de assassinatos, porque o grande assassino era o cara que estava ali, ele sabia. Uhum. Ele fala, se eu soubesse não, foram 16 vítimas na última semana. Se eu soubesse que eu seria a 17ª, teria demorado mais com as correntes. Ou seja, o camarada conta a história depois de já ter vivido. É um fantasma contando a história, né? É tipo um Brás, em Brás Cubas, né? Em Memórias Póstumas. É um narrador personagem que tem uma certa onisciência, porque ele já viveu aquilo. E, resumindo, o camarada queria saber, tava atrás dele, porque ele tinha comprado um livro desse camarada que era um escritor. Aí o cara falou a mesma coisa, meu nome falou o nome dele. Aí ele, você é o... E chegou o nome. Você é o escritor do livro que eu comprei e tal. Leu meu livro? Aí vem aquela mentira, que mais uma vez a mentira é boa. Uhum. Ele fala, lê. Mas ele falou que leu pra quê? Pra não magoar o camarada, né? Cara, bom saber. Posso ver o livro? Tá aqui, ó. Tá aqui. O cara tinha tudo guardado. Uhum. O livro tá aqui. Não lia nada, né? E tem uma ironia que eu acho muito bacana nessa crônica, que é eu me ocupo tanto de livros que quase não sobra tempo para lê-los. Né? O cara se ocupa tanto de livros, fica pesquisando, que quase não sobra tempo para ler, né? Aí ele não tinha lido o livro, mas falou que leu. Aí o cara, bom, eu vou ter que te matar, porque, resumindo, eu sou o escritor desse livro, esse livro teve 500 exemplares, não sei quantos ficaram espalhados por aí, só falta um livro para eu poder esgotar todos, porque ninguém pode ter acesso a esse livro, porque, segundo o assassino, autor daquele livro, havia uma cacofonia muito feia naquela obra. Cacofonia, para quem não sabe, é a junção de duas ou mais palavras que geram algum tipo de som desagradável, né? O nosso hino é muito bonito, nosso hino,
né? Então, tinha alguma cacofonia que incomodou esse autor e ele resolveu matar todo mundo que tinha lido o livro, tamanha era a vergonha dele, tá? Então, assim, há algumas questões aí que podem ser exploradas. Essa ironia que eu citei é uma crônica interessante. Maravilha. Ô, Delmas, inclusive, tem uma crônica que é o Jargão, que tem muito a ver com a GNC4, que a gente estava comentando agora, exatamente, né? Passa por essa linguagem técnica. Na verdade, jargão que significa exatamente isso, né? A linguagem ali de um grupo, de uma profissão. Então você fala do jargão dos advogados, o jargão dos médicos. Em geral, uma linguagem de difícil acesso para o público, digamos, amador, né? O famoso público leigo. Mas melhor não especializado, eu prefiro. Bem, e aí ele começa assim, o jargão, nenhuma figura é tão fascinante quanto o falso entendido. É o cara que sabe nada de nada, mas sabe o jargão e passa por autoridade no assunto. Eu acho que o grande barato dessa crônica é como o Veríssimo vai satirizar o fato de que é justamente o cara que sabe nada e é justamente a sua manifestação, é justamente a sua insegurança intelectual que faz com que ele queira passar por um entendido. Porque, na verdade, o cara que sabe, ele não tá muito preocupado em mostrar que sabe, né? Porque, a não ser que ele seja, na verdade, um arrogante. Mas, em geral, o cara que sabe e tem consciência de que não sabe mais do que sabe, né? Apesar de já poder saber muito, talvez essa fala esteja muito cíclica, né? Não sei. Eu gostei, ficou bem poética. Assim. Repetir tantas vezes, mas faz todo sentido. Entende o que eu tô dizendo? Porque isso, o comercial, por exemplo, do perfume, que é excelente, ele não tem muita informação. Ele é o nome do perfume e acaba. Uhum. Às vezes você nem entende, o conteúdo se sobrepõe. Se sobrepõe. E aqui é o contrário, porque não? Ô Matias, você que entende de mercado de capitais. Nem tanto. Uma das características do falso entendido é a falsa modéstia. Ele ainda tenta, não, imagina, eu não sei. E realmente não sabe nada. Você, no momento, aconselharia que tipo de aplicação? Bom, depende do yield pretendido, do throwback, do ciclo refratário. Na faixa de papéis, top market, ou é o que nós chamamos de top market, o throwback recai sobre o repasse e não sobre o release, entende? E aí ele vai se apropriando de várias expressões para dar essa robustez, né? Que na verdade é só a manifestação ali dessa insegurança intelectual. Sim. Então eu acho bacana essa relação do Veríssimo aqui nessa crônica, né? O quanto que o cara que de fato não sabe quer passar por quem sabe, e o cara que sabe, muitas vezes, ele tá seguro do tanto que sabe e, portanto, não precisa ter essa postura arrogante, petulante ou pretensiosa. Nessa crônica, Delmas, tem uma questão que eu acho legal, que o próprio narrador, ele, no final, ele meio que se identifica com a figura do falso entendido, né? Ao mesmo tempo que ele o critica por ser um canalha, que não sabe nada de nada, aquele papo meio abstrato e tal, ele se coloca como falso entendido quando ele diz que ele adora também essa linguagem técnica, essa linguagem essa linguagem náutica, essa literatura náutica repleta de expressões muito particulares, e ele usa o tempo todo, né? Ou seja, ele também se coloca como falso entendido, que ele parecia criticar no início da obra, né? Exatamente. E é curioso dizer que a gente pode afirmar isso, curioso não, é interessante dizer que a gente pode afirmar isso por meio de marcas linguísticas até no texto, né, o Diegão? Porque ele diz assim, mas o jargão é uma tentação. Eu, por exemplo, e ele se coloca diretamente na história. Eu, por exemplo, sou fascinado pela linguagem náutica, embora minha experiência no mar se resuma a algumas passagens em transatlânticos, onde a única linguagem técnica que você precisa saber é que horas serve um buffet. E aí é curioso dizer pra moçada que essas análises linguísticas, elas precisam ser pautadas na materialidade do texto. Qualquer análise de texto que não se proponha, que prescinda da materialidade do texto, isso é, do que você tem de palavras, de construções, não é de fato uma análise, é um palpite, é um pressentimento, né? Que você tem um achismo. É um achismo. A gente precisa sempre se basear na concretude, por isso também é uma prova de língua, né? Porque apesar de ser uma prova de linguagens, ela nunca prescinde da língua. Maravilha. Ô Fragali, vamos para a última crônica? Cara, eu gosto muito da desentendimento, né? O próprio título, ele já é uma ironia, porque inclusive a gente tem aqui um narrador que está contando a história, observador, né? Ele fala, essas coisas são complicadas. Quando o Paulo Otávio disse, então o Paulo Otávio ele chamou um cara para pintar, o cara pinta a parede do boteco
E aí ele diz, quando ele olha, né, a paisagem pintada na parede do boteco, com o nome e o telefone do pintor embaixo, o telefone com mais destaque do que tudo quis dizer que a pintura era maravilhosamente kitsch, entende? Kitsch, né, é muito interessante aqui, que na verdade ela significa algo brega, antiquado, né? Ou seja, era brega, antiquado. Mas o Paulo Otávio parece que tinha gostado, né? E aí, mais essa ironia do, sabe, que você não quer magoar, então você, tá bonito, a pessoa te pergunta, aí você, tá kitsch. E logo à frente ele continua, né? Quando ele vai olhar lá um anão de jardim e fala assim, desencarava um ferro velho com um anão de jardim tão horroroso, mas tão horroroso que era bonito. E aqui a gente tem um paradoxo, horroroso e bonito, como assim? É horroroso, é bonito, né? Você uma tem relação consecutiva, né? De tão horroroso que era também bonito, hipérbole, tão horroroso, a intensidade desse horroroso, que é de coisas de Paulo. E aí, mesmo assim, ele insiste com o Amaury, né? Que vai, né, fazer a pintura na casa dele. Né, na casa, e aí é o grande, né, é o grande problema, que quando ele pinta o tal do Amaury, né? Vai pintar. Quando ele chega no apartamento pronto para começar, ele vê lá os esboços e ele expressa assim, ai, ai. E ai, ai aqui é interessante porque isso é bem característico da prova da UERJ. Esse ai, ai, ai é tipo, oh meu Deus, ou preocupação, né? Isso é uma característica que a UERJ pode perguntar o que significa esse ai, ai, ai. Né? O que ele vê e fala assim, meu Deus, oh meu Deus, ou o que pode acontecer, né? Então, é muito interessante essa relação de que você não pode, né? O desentendimento tá assim, você não quer dizer que a pintura não é legal, não tá curtindo, que é brega, que é antiquada, mas você permite e o cara vai empenhando, porque é aquele amigo que diz assim, pô, tá fantástico isso que você fez. Aí ele continua insistindo naquela produção, porque você disse, né, que tá... Né, tá uma maravilha. Só que aqui, de novo, a palavra maravilha, ela subverte, não é a ideia de que tá bacana. Né? A intenção é outra, né? Quando você vai falar da maravilha. Na verdade, é aquele maravilha. A intensidade é outra. É a ideia de que está um horror. Você não quis dizer, né? Mas que está um horror. E é isso que é interessante, porque isso é muito do cotidiano. Pegando esse gancho, a leitura que eu faço, essa crônica, o quadro ele era tão feio que passou a ser agradável. Porque tem isso, né? Por exemplo, sei lá, Zorra Total. Não quero menosprezar o programa. Mas é tão sem graça que eu era capaz de rir. Eu não quero vai vir o bordão. Vai vir o bordão. E o bordão vem mesmo. O quadro era horroroso, no final das contas. Era brega, né? E o pintor, o Amaury, disse, tipo, agora é minha hora. Eu vou pintar na casa de um granfino. Sim. Aí ele pinta, eu até botei aqui, a Odisseia do Homem na Terra. Desde os tempos bíblicos até chegando na Lua. Cara, como é que deve ser esse quadro? Deve ser horroroso. O cara entrou numa pintura conceitual e o maluco ele só queria o negócio brega. Cara, eu quero aquele negócio brega que eu vi lá no bar. Né? Isso é muito bom, cara. Maravilha, minha gente. Olha, estamos chegando ao fim do nosso programa. Lógico que tá longe da gente conseguir aqui esgotar as 40 crônicas. A gente precisaria fazer horas e horas de podcast. Acho que a ideia é, sobretudo, provocar o pessoal para a leitura, né? Convidar para que eles façam a leitura, dar uma amostra de como é o estilo do Veríssimo, quem são os arquétipos, né? Os sujeitos que são revelados na obra, que tipo de comportamento humano que ele analisa e que tipo de coisa a UERJ pode perceber como gancho para algumas questões, né? Nesse sentido, se é que dá para a gente fazer isso, algumas considerações finais, cada um de vocês uma consideração final, um arremate, uma última palavra, para a gente então caminhar para, de fato, o fim. Diego. Vamos lá. Eu vejo que as questões que envolvam o gênero narrativo são mais propícias, tá? São até mais prováveis. No entanto, uma ressalva, até pedi pro Fragalha aqui, falei, pô, essa ideia trabalha a crônica Blefes, né? Não houve tempo, porque tava no escopo dele ali. Blefes é uma crônica legal de a gente analisar, tá? Pessoal em casa, reparem que a única crônica que não tem um viés narrativo é uma crônica mais argumentativa, que não há um relato do cotidiano, e sim, uma análise do momento atual, uma crônica mais jornalística mesmo, né? Inclusive o Veríssimo faz algo que ele faz com frequência na sua
na sua bibliografia, não nessa, que ele faz uma crítica política. O Veríssimo é um cara bastante politizado, enfim. É criticado por isso, inclusive. Ele faz uma análise do blefe no dia a dia e o blefe do jogo, que é um blefe legal, e o blefe do dia a dia, dos políticos canalhas, esse passível de críticas, né? Uma crônica legal de a gente analisar. E é isso, galera. Atenção às questões relacionadas ao gênero narrativo. Questões sobre narrador, sobre enredo, verossimilhança, como eu falei, tá? Conflito, essa quebra de expectativa no desfecho, tá? Isso é possível de cair. Quando ele usa o blefe, né, o Diego coloca, é interessante porque, assim, por que o jogador de poker? Porque ele é a melhor pessoa para fazer o blefe, então ele é a melhor pessoa para saber se o homem está dizendo uma mentira ou uma verdade. Então por isso que ele coloca eu acho que ele coloca essa crônica dizendo assim, existem pessoas que sabem identificar se você está dizendo a verdade ou a mentira. O blefe é isso, né? O blefe é uma aposta arriscada. Né? Tem até um jogo, inclusive eu tenho em casa, esse jogo é interessantíssimo, você faz uma aposta, não é o poker, mas que você diz assim, você tá com não tá com a cara. Eu me amarro nesse jogo. Humildemente eu quero dizer que eu sempre ganho. É verdade ou mentira? Não, é verdade. É blefe, não. Não é verdade. Né? Minha esposa vai ouvir isso, sabe que é verdade. Meu enteado também, meu cunhado sabe que eu ganho. Vou ganhar mais uma, tá? Então, assim, eu acho que esse é o lance do blefe. E que, quando ele fala que também é um engodo, porque pode ser uma cilada também, né? Uhum. Ele joga o blefe porque é uma cilada. Ele quer botar você numa cilada. Né? Eu acho o blefe muito legal por isso, né? E aí eu digo isso. E por isso que tem que ler, né? Porque são esses meandros, essas palavras-chave que vão estar dentro do texto que a gente precisa fazer essa leitura mais acurada, né? Não dava aqui pra gente falar de 40 crônicas, senão a gente ia devagar demais, né? Devaneios, né? Mas fazer uma leitura, buscar essa coisa do foco narrativo, das figuras, da semântica da palavra. Né? Semântica dos conectivos, a UERJ adora. Né? O senão. Figuras de linguagem, isso, boa. Maravilha. Delmas, suas considerações Não, finais. eu ficaria por aí também, a partir do gênero narrativo, né? E pensando especialmente na crônica. A metalinguagem, que é uma característica muito recorrente nessa obra, que é a linguagem voltada para ela mesma. E é muito fácil perceber a metalinguagem quando é o texto falando do próprio texto, a canção falando da própria canção. Mas os alunos são pouco atentos à metalinguagem, que é aquela da definição. Que é um termo definindo o outro. Que é a explicação do código, né? A explicação do código, que é exatamente como a gente usa lá para fazer o dicionário. E que tende até a ser o principal exemplo que a gente dá de metalinguagem, né? Então, por exemplo, lá na crônica do Jargão, tem uma hora que ele diz, o Viseu é pipipi, popopó, popopó. Isso é um tipo de metalinguagem, porque ele se apropriou ali de um conceito para definir com outras palavras. Valor semântico, então, dos conectivos, como o Diego agora bem falou, tinha anotado também, valor semântico de tempo verbal, em especial os tempos pretérito, né, o pretérito mais que perfeito, que é uma ação anterior a outra ação e que é muito recorrente na obra como um todo. Até na sua forma simples a gente falava isso, né, o Diego falava isso, que nem é tão recorrente assim numa linguagem mais cotidiana você se utilizar de falar, a beber, a partir, a comer. E o Veríssimo faz esse contraponto ali a partir de uma linguagem mais coloquial e, às vezes, uma linguagem que contraria um pouquinho isso. O pretérito perfeito, que é aquele tempo, aquele passado pontual, e o imperfeito, que traz essa ação de hábito, né, de duração, ação durativa no passado. As marcas de interlocução também, então aí os pronome você, pronome tu e formas correlatas, né? Então os possessivos associados a eles, por exemplo. Imperativo, ele faz isso, né? Eventualmente, o imperativo é uma marca típica. Veja bem, de interlocução, em geral com sujeito chamado desinencial, vem oculto. Tipologia textual, eu vejo, por exemplo, nessa questão do jargão, talvez ele possa perguntar que tipologia predomina, e aí seria já uma dissertativa, expositiva, apesar de, em grande parte delas, predominar a narração. Então, poderia ser uma espécie de contraponto também, né? Figuras de linguagem, naturalmente. E eu acho que é por aí, senão também Maravilha. A gente vai ficando aqui para sempre. Minha gente, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, terem aceitado o convite. Você que está com a gente aqui até agora, acompanhando, obrigado. Anotou? Se não anotou, volta. Repete de novo, anota mais uma vez. 0,75. Ouve outras vezes. Pode reduzir aí o passo, o ritmo, a velocidade. E, minha gente, divulga, manda pros outros. Tem gente precisando ouvir esse conteúdo, assistir. Dá o like. Mas eu soube que o dislike dá mais engajamento. Sabe? Não dá ideia, não. Não, pô, feião. Vamos pro... Se inscreve no canal. Eu nunca falei isso. Olha só. Isso. E acessa o nosso Instagram. Blogueirinho, né, cara? É a nossa casa virtual, @Colégio ao Cubo. Dá uma olhada lá, tem muita coisa interessante pra você ver.
os nossos projetos, as nossas ideias e iniciativas. Por hoje é só. Muito obrigado. Até a próxima. Até já.